Graça e paz, queridos telespectadores, aqui quem fala é Larissa Oliver, estamos aqui numa edição incrível do podcast de Outro Mundo, do podcast Zion. Hoje estamos aqui com o queridíssimo Daniel Tosta, dá um alô pra galera de casa, Daniel. Fala, galera, é um prazer estar aqui, né? Muito bom ter recebido esse convite da Larissa. Prazerzaço aqui. Tá nervoso, né? Só um pouquinho. Esse aqui é o chá das 6, cara, tranquilinho. Vamos falar um pouquinho aí. Na verdade, eu conheci você através do trabalho inovador que você tem aí, que é uma banda de metal cristão, né, cara? Como é que é Metal isso aí? cristão, metal progressivo, né? Metal progressivo ainda, É, cristão, né? Me lembrou bastante o Dream Theater, essas coisas, né? sim. Então, esse trabalho, essas músicas eu tenho tem uns 15 anos, mais ou menos. Essa E, banda já existe não, na nesse verdade, tempo, assim, não? foram composições que eu fui tendo ideia, né? A primeira que nasceu foi essa versão da Exaltar-te, que é uma música que foi cantada pelo Vencedores por Cristo, né? Uhum, Não é de autoria deles, é autoria desconhecida. sim. E aí surgiu, né, essa versão. E aí tinha na época, né, quem eu tocava, era um colega de igreja mesmo, né? E ele compartilhava bastante do mesmo gosto musical. E compartilhava também, depois da gente ter feito a versão dessa música, várias ideias, né? Que o rock é feito de riff. Então, Danube Marinho, né? Eu falei com ele que esse CD estaria saindo, né, depois de tanto tempo. E ele me ajudou com várias ideias também. Aí foi uma após a outra, né? Tirando essa, todas são composições próprias, né? Bacana. Como é que é o nome Mas da banda mesmo? a banda hoje, né, se chama Dunamis Fields, né? Se escreve Dínamos, mas aí Dunamis, né? eu quis deixar bem, né, na escrita do grego, né? Do Legal. aramaico, aliás. Mas a ideia veio do Fogo do Céu, né? Na época teve Heaven's Fire, né? Só ficou uma parada meio brega, né? E aí, e aí o Dunamis Fields e foi recente até, né? Ficou muito tempo só comigo, né? Só as composições estavam prontas já. Era uma banda de um homem só, parada. Praticamente. Na época, o que que eu fiz? Essas músicas estão todas nas tonalidades que eu consigo cantar, e eu cantei. Só que eu não gostava do resultado, né? E aí eu deixei guardado, né? Gravei, né? Ficou praticamente a mesma coisa que está hoje em dia. Só que com a qualidade do que eu tinha na época, né? Sim. A tecnologia de home studio foi melhorando, né? Muito, de 10, 15 anos para cá, e eu mesmo posso falar, né, que foi um salto astronômico. Mas eu cheguei a executar alguma dessas músicas, né, em igreja, né, na Igreja Nova Vida, que eu sou membro. Você é lá da Nova Vida do Jockey? Eu sou da Nova Vida de Vila Velha, né, que está Legal. no Jockey. Mas a Nova Vida tem 8 igrejas hoje no Só aqui estado. no Estado do Espírito Santo. Então, mas ela já foi uma igreja que era só uma em um local, que era em Goiabeiras. Mas eu fiquei um tempo na Igreja Metodista, né? E lá a gente, antes de eu ser metodista, até a gente conseguiu, né, tocar algumas músicas dessas. Então, assim, sempre foi assim, né, deu para juntar, né, o pessoal para tocar, né, mas assim, as composições ficaram comigo, né, e quando eu vi que eu poderia gravar com uma qualidade melhor, eu gravei, né, e tinha alguns vocalistas em mente, né. Uhum. Então, o desafio sempre foi o vocalista. Aí eu gravei as músicas e fiz a proposta para a pessoa que gravou, né, que foi o Neander Cordeiro. Ele que gravou todos os vocais, né, junto com uma música que a minha irmã gravou, né, que é a Vinde a Mim, que ela gravou o início, né, da música, que é a balada do Sim, foi álbum. até que eu escutei, né? Sim, Eu achei até que o CD todo fosse de vocal feminino, então não é. não, ela gravou só o início, né, que é no violão, porque eu sei que essa música aí vai ser a música que assim vai mais atrair as pessoas, né? As outras são mais metal mesmo, Pesadinho, né? metal mesmo. E, cara, como que começou essa coisa de inserir o heavy metal, né? Que é um som, assim, até meio que demonizado, né? Sim. Tentar inserir isso aí pro ramo do gospel. Não deu um medo da recepção não ser muito bacana? Então, eu sou de lar cristão, né? Cresci, meus pais são cristãos, então cresci no evangelho, sempre participei de ministério de louvor, mas a própria música gospel no Brasil, ela teve um avanço, né? De estilos musicais. Então,
em 90, na década de 90, tinha músicas, né? Tinha Oficina G3, Resgate, e foram bandas, né, que me influenciaram muito. E com certeza, né, o rock ele sempre foi assim meio que deixado de lado, né, principalmente até chegar agora nos anos 2010, assim, que, né, as pessoas às vezes não sabem, mas o estilo que a gente toca hoje mais na igreja é rock, Sim. né? Então, mas claro, não é, né, um metal, né? Nem se assemelha, né? Não, só mas assim, mas querendo ou não, já trouxe uma aceitação maior, né? Mesmo sendo um rock mais levinho. Mas o metal eu sempre gostei. O Oficina G3, o Resgate, Fruto Sagrado, e depois você vai buscando as bandas americanas, né? Stryper, Tourniquet, na época Mortification, né? Era bem... Então, tudo isso aí vem influenciando. E o que mais me influenciou foi o rock cristão, porque como eu era de lar cristão, a gente só escutava música cristã, né? Depois, quando eu fiquei mais velho, que eu fui buscando, né? Essas informações, né, de músicas seculares, que é uma das influências, né, que é do Dream Theater, né, Sim. no álbum. E como que na sua época assim era para ter acesso a esse tipo de música, né? Porque metal, ainda mais sendo cristão, já não era uma parada muito acessível, né? Não era uma parada muito mainstream, né? Eu lembro que quando eu entrei na igreja, eu tinha uns 15 anos e eu sempre gostei também de metal, essas coisas, eu via muito metal melódico, né? Blind Guardian, essas coisas, né? E aí, quando eu vim pra igreja, eu falei, tá, tô na igreja, né? Eu tenho que abdicar aqui dessas canções que eu costumo escutar, como que eu vou achar isso no meio cristão, né? E aí eu lembro que na época era muito rotineiro as pessoas entrarem em fórum, né? Tinha um fórum cristão lá que tinha um programa, né? Na época o pessoal usava muito casar, essas coisas, né? Sim. E tinha um programa que ele era para compartilhamento de arquivos de MP3, né? Só que só de música cristã, só de banda de metal cristão, cara. E aí foi assim que eu consegui ter acesso a essas coisas e aprender um pouquinho sobre as bandas cristãs. Como que pra você, né, naquela época, foi conhecer o metal? Eu ainda fui... Eu sou um pouco mais velho. É. Eu usei o Napster. Cheguei a usar o Napster, Era o quê? Ele foi um programa, né, de compartilhamento de arquivo. E dali também eu conheci muita coisa, né? A gente ficava vidrado por ficar baixando os arquivos. Mas antes disso, né, era você ir realmente, né? Eu tive o disco, o vinil, né, do Nada Tão Novo, Nada Tão Velho, né, que é o segundo disco da Oficina. Clássico. E com certeza tem várias músicas, né, no lançamento, quando a gente for tocar esse CD. Eu não vou tocar meu CD na íntegra, né, mas vai ter muita música desse CD e do Resgate também, que foram duas bandas que influenciaram demais. E são bandas que eu consigo cantar, né? Vai rolar cover, então. Eu não consigo cantar essa linha mais nova, né, da Oficina, né? Meu vocal é limitado, né? Então, como eu e o vocalista, né, a gente meio que funciona como backup, né, por questão de logística, assim. Mas, assim, são CDs que eu tive que ir buscar pessoas que eu conhecia, né? Teve um vizinho meu que me influenciou bastante, né? Naquele jeito assim, né? Nossa, tô ouvindo um negócio diferente ali. E a gente foi procurar saber, era cristão, veio de São Paulo, tinha mais informação. São Paulo sempre foi o berço, né, dessas coisas. Me trouxe muitas coisas, né? Aí ele que me apresentou bandas além do Oficina, ele que me deu esse vinil, né? Não, eu tenho um CD, não quero não. Aí me deu o vinil, eu tinha vinil em casa. E ele que me apresentou o Tourniquet, Stryper, né? White Cross, Bride, né? E depois era comprando mesmo, né? Cheguei a dar naquela época R$50 num CD do Bride. Nossa. Então, assim, realmente a busca era mais difícil, né? Essa busca na internet até facilitou bastante, né? Hoje em dia você manda... A garotada tem tudo, né? E ao mesmo tempo, assim... Não conhece muita coisa. Conhece. Na verdade, eu vejo que é um estilo, assim, que embora eu goste muito hoje, né, perdeu adesão. Na minha época era uma coisa muito em alta. Sim. Eu lembro que tinha muito evento, cara. Tinha um evento, não sei se ele rola ainda, um evento cristão chamado Metanoia. Metanoia. E, assim, né, hoje eu tenho uma outra perspectiva sobre essas coisas, mas pra mim, naquele momento, foi crucial, porque foi um meio evangelístico pra mim. Sim. Se eu chegasse numa igreja, né, do estilo que eu gostava, as coisas que eu escutava, cara, se alguém tivesse um tipo de abordagem comigo, me dando o CD da Lauriette, não ia me ganhar nem aqui nem na China, cara.
Então eu me recordo que a abordagem na época do pastor que eu cheguei lá na igreja, que era a igreja da minha mãe, ele veio me mostrando o CD do Striper. Eu ouvi aquele vocal, falei, caraca, CD, os caras são bons. Achei que... Eu olhei assim, White Metal deve ser uma palha, não sei o que e tal. Aí eu escutei o CD dos caras, falei, caraca, se tornou depois a minha banda favorita, né? Até hoje é uma banda que eu escuto muito. E esses eventos foram eventos assim que me ajudaram a me consolidar, cara. Porque foi através daqueles eventos que eu vi que você podia escutar coisas diferentes, sem ferir a tua fé, sem abandonar Jesus, né? Porque eu via que a garotada da minha época, eles curtiam esse tipo de som e aí eles entravam para a igreja e não conseguiam se firmar durante muito tempo, porque eles acabavam indo para os eventos seculares, né? E eu, quando eu tomei uma decisão de não ir em evento secular mais, eu realmente não fui. E aí eu fui apresentado ao Metanoia e tal, tive oportunidade de conhecer algumas bandas, né? Veio Nárnia, veio muita banda legal aqui no estado, né? E eu participei desses eventos, né? Assistindo, obviamente. E tive contato aí conhecendo essas bandas, cara. Assim, você tocou num ponto assim que até hoje acontece, né? As pessoas... Eu perguntei para uma pessoa, né? Uma jovem, né? Dessa igreja que eu estou congregando, né? Se ela escutava... O que você escuta? Eu escuto rock. Aí, mas o que de rock, né? E, infelizmente, era só música secular. Né? E aí eu passei... Hoje em dia tem, né? Passei Spotify, ó... Tem isso aqui tudo. E, assim, para mim, as minhas referências maiores são bandas cristãs, porque eu comecei escutando elas. Então, quando eu escutei Metallica, os caras falaram, cara... Aí eu falei, é bom, mas eu prefiro Tourniquet. Né? Então, assim, tinha muita banda boa, né? Tem até hoje, né? Hoje em dia é até difícil você falar que não tem alguma coisa boa em qualquer estilo. E para mim, as minhas referências são, né, as bandas de white metal. Né? E a gente até acha engraçado falar isso hoje, mas é uma hashtag que eu vou usar sempre. Porque quem conhece esse nome, né, sabe que é o metal cristão e faz referência a gente procurar ouvir, né, da palavra de Deus nas músicas que no estilo que a gente gosta. O estilo, para mim, ele nunca fez assim alusão não, esse estilo aqui não pode ser cristão, né? Eu pelo menos penso que todos os ritmos são para Deus, né? O que importa é o que você está falando e o coração, né, na composição ali, né, a sua real influência, né? Acho que é mais importante. Aproveitando o título aí do podcast de hoje, que a gente vai falar um pouco sobre ser cristocêntrico, né? Eu vejo assim que, cara, eu participei de muitos movimentos, assim, né? Muitas eras da igreja, né? Desde 2006, acho que foi 2006 que eu me converti, de 2006 para cá, a igreja passou por algumas etapas, né? Teve a época lá da teologia da prosperidade, era sabor de mel, os hinos pentecostais e tal. E eu nunca abandonei, né, de ouvir o meu rock, as coisas que eu gosto e tal. Obviamente, assim, hoje numa vertente cristã. E eu via dois paralelos. Eu vivi uma época dentro da igreja que veio a fase da Nívia Soares, a Heloísa Rosa, essa galera teve muito em alta. E foi um movimento de adoração muito forte. E eu lembro que as letras eram sempre voltadas para adoração, falar, magnificar a Deus, quem Ele é. Ou falava sobre o relacionamento com Deus, a paternidade, essas coisas. Que no meio, assim, assembleiano, no meio pentecostal, era uma parada muito inovadora, porque a maioria dos hinos só falava do que Deus fazia. Deus abriu o mar, que Deus faz descer fogo do céu, tal, exaltação, tal. Né, a Deus. Era tipo assim, falando sobre o poder dele, mas não falava sobre o relacionamento. Da parte dele ser pai, da parte da adoção, essas coisas. E eu lembro que foi um choque muito grande, né, nessa época. Eu falei, caramba, esses hinos aqui fazem bem mais sentido do que os hinos que eu costumo tocar às quintas-feiras lá nas campanhas, lá de fogo, lá. Fazem bem mais sentido para mim. E aí eu vejo, assim, que... Isso é uma percepção minha, né, cara? Que a coisa meio que foi, assim, se perdendo, assim, né? O cerne da questão. As letras começaram a falar sobre coisas terrenas, sobre adquirir coisas aqui, sobre honrarias. Pouco se fala sobre a honra de Deus. Hoje nós temos até uma vertente de movimento, né, do worship aí, que a galera, assim, está tentando fazer de novo aquilo que aconteceu lá atrás, com o movimento da Heloísa, do David Kinlan, essa galera toda. Só que eu vejo que é um movimento sem base. É um movimento que tá assim, o instrumental bacana, tecnicamente muito bom, mas são letras vazias, que são repetições. Eu não vejo uma galera que se aprofundou em Deus como aqueles ministros do passado.
E aí, como que você com certeza também passou por esses movimentos, por essas eras dentro da igreja. O que você acha hoje que falta, cara, para a igreja tornar-se cristocêntrica? Porque meio que, em alguns momentos, parece que saiu do eixo. Assim, se eu fosse dividir em 3, dentro de 30 anos, assim, se for 2006, eu vou voltar um pouco, né, na década de 90, né, os ministérios que estavam em alta, né, vamos colocar, eram Ademar de Campos e Ministério de Louvor, Coinonia. Aí você foi bem longe. Bem longe, né? Foi. Então, não, mas eu conheço. E eram afirmações e exaltações, né, a Deus, e com muita base teológica, né? Uhum. Então, era palavra cantada, né, cara? Palavra cantada, né? É igual você pegar os Salmos, né? O Salmo está ali na Bíblia, Deus deixou ali para, é isso aqui que eu quero que vocês cantem. Essa aqui, né? Os Salmos são cânticos. Então, se você pegar nessa época, desde do Vencedores por Cristo até aí, e aí a Lagoinha veio, né? Querendo ou não, foi uma revolução, né, no Brasil, e eu lembro até do CD Nos Braços do Pai, que eu na época não gostei muito por causa do estilo, né? Apesar de eu ser metaleiro, mas eu gosto até o quarto CD ali, né? Parece que foi igual banda de metal mesmo, até o quarto CD fez, né? Muito bem. E depois o quinto, mais questão de estilo musical. Mas quiseram dar uma inovada, não deu muito certo, né, cara? Eles foram naquela linha até o 10, praticamente, né? Na questão do estilo. Mas eu sempre vi, assim, eles arriscavam, né? Nas letras, assim, de trazer... Eles traziam, assim, palavras baseadas em textos que não era comum a um médico em Gileade, né? Mas, ao mesmo tempo, eram músicas que você tinha essa busca pela intimidade, né? O David Keelan estava em paralelo. Né? Assim, eu estou citando o que vem à cabeça de principal. Claro. Mas, e nessa mesma época, na Austrália, estava nascendo a Hillsong, né? Que pegou a parte do Hosanna Music e depois trouxe já esse post-rock que a gente chama de worship, né? Trouxe post-rock em 2001, que foi o You Are My World, que já estava nessa linha também, de músicas, né? Era exaltação e intimidade. Eles conseguiam trazer, né? As duas coisas. E assim, o estilo, ele remete também a isso, né? Porque o estilo é um estilo que emociona, né? Porque a música é ferramenta. Se você for tocar, se você for pegar as letras de rock, elas são mais críticas, né? Então, porque tem a ver com o estilo. Se você for pegar um forró, que é o Corinho de Fogo, né? Elas são letras de colocar a pessoa para cima, né? Deus abriu o mar vermelho e tal, é falar dos milagres de Deus, que a gente tem que se alegrar com isso mesmo. Eu já ouvi uns bem assim, tipo, é muito forte, a sua vitória vai chegar de carro forte. Sim, é muito profético, né? A profecia sobe até a cabeça. É bem assim. Mas o seu vizinho vai ter que ver, a sua vizinha vai ter que ver quando você vencer, e a roda vai girar. Parece... Pois é, tem muita... Não tem? Eu acho assim que todo estilo tem que ter o seu lugar, né? Assim, além da classe social, assim, não questão financeira, né? Do nicho mesmo, né? As tribos, né? O pessoal do metal é a tribo mais assim, né? Escancarada, né? Hoje em dia a tatuagem está bem comum, mas na época você viu um cara cabeludo, blusa preta, calça preta no sol, metaleiro, né? Então, hoje em dia as coisas se misturaram mais, só que assim, eu vejo que esse movimento, assim, worship, né, que é um movimento que já tem bem mais de 10 anos, e eu estou vendo um pouco de mudança, mas ele tenta trazer isso aí que você falou, né, essa intimidade, né, através só do estilo, né, musical, que é uma ferramenta, né? Mas realmente eu vejo algumas músicas muito superficiais, né, tentando repetir, né, aquela repetição, música de 8 minutos, você vai ver, o cara falou, você entendeu uma coisa da música, né? Não, é uma frase lá, né? Assim, eu vejo que é uma parada que tá meio hypado, um negócio mais estereotipado, né? Estilinho ali e tal. Mas eu não vejo profundidade. Você citou aí o Hillsong, cara, na época, né, de juventude, na igreja. Eu lembro que tinha um CD, um DVD, ele furou, cara. Era Hillsong e Delírios ao vivo. Nossa. Pelo amor de Deus, que DVD era aquele? Delírios é uma banda, é um bom exemplo de uma banda, assim, com muita atitude, né? As letras deles, tem um DVD do Delírios que eu coloquei, vou ser sincero que eu nunca tinha lido a letra dele. Quando eu coloquei com legenda,
Profundo, né, cara? Cara, Profundo. eram letras assim que você ficava assim, pô, não imaginava, né? Sim. E por causa justamente dessa Do linha assim, né? estereótipo e tal, se um cara mais crítico chegar e olhar e falar, esses caras não tem palavra não, você vai ver uma tradução dos caras, é muito melhor que muito hino aí da Sim. Mari, sei lá, de quem aí, muito melhor. Eles são uma banda também, assim, aí puxando pra parte do... Por que eu acho que hoje em dia, assim, tá assim a mesma coisa, né? E parece que não quer sair, tá difícil de sair. Pra mim, é por causa do mercado, né? É mais do mesmo, né? A galera viu que deu certo a vertente Deu pra um, tá certo, vão todo mundo fazer. navegando nessa parada, né? E foi uma coisa que quando me procuram para produzir, eu vejo, né, que eu quero nessa linha aqui, aí me manda as referências que normalmente vai ser nessa linha worship. E só que assim, aí a parte de para mim o porquê, antes de entrar na parte da produção mesmo, para mim é mercado e das pessoas não a geração que nasceu, vamos dizer, dentro desses 20 anos aí, né? Ela só escutou isso, né? Ela escutou um pouquinho de Alagoinha ali, mas quem tem 20 anos hoje em dia escutou o worship, basicamente. Então, para ela, esse é o estilo, né, mais natural. Cara, assim, assim, eu sou bem crítica nessa parte, assim, porque, modéstia à parte, eu fui formada, consolidada, com caras que pra mim eu chamo de pais na fé, cara. O pessoal do Paixão, Fogo e Glória, próprio Hillsong, né? Eu lembro que tinha uma ministra lá que ela que era o carro-chefe lá dentro da Austrália, né? Que era a Darlene, né? Darlene. Inclusive, quando ela saiu, eu fiquei bem chocada, mas assim, eu vi que foi um comando muito do céu, porque, assim, meses depois que ela saiu, a Hillsong veio em ápices foi se afundando em questão de escândalos, né? Sim. Hoje em dia, até eu fiquei meio de cara, assim, porque eu tive a oportunidade acho que tá no HBO Max, cara. Tem um seriado lá só falando da Hillsong, Só cara. falando da Hillsong, eu vi. São as 3 partes, assim, de 1 hora e pancada. Só falando de escândalo dentro da instituição. É Que do History Channel, né? Cara, foi a parada da HBO. Uma parada da HBO. Eu lembro... Assim, eu também vi aquilo dali com outros olhos, porque também foi feito por ímpio, né? O documentário. É mais triste ainda, né? Mas, assim, no que eles falaram até o momento ali acerca dos escândalos, né? Questão de desvio de caráter de alguns ministros, foi uma coisa muito, muito séria mesmo. E é triste pra gente que vê, né? Que viu a parada crescendo, né? A vertente que eles estavam navegando ali. Como que fluía a adoração do coração daquele povo, assim, ver a coisa tomar uma proporção completamente diferente. Mas, cara, eu queria te perguntar sobre essa questão, assim... Você já foi tocar em algum lugar, né, no seu estilo aí de metal e tudo mais? Você já teve algum tipo de resistência por parte da galera? Eu lembro da minha época, assim, eu lembro de um amigo da época, o cara tomou acho que ele tomou uma disciplina, alguma coisa assim, porque ele tinha pintado o cabelo de vermelho lá, se inspirando no PG, na época do CD O Tempo e tal, né? E aí as pessoas às vezes ficam escandalizadas, né, com essa coisa assim de um estilo diferente, né? Também assim, eu sou uma pessoa que eu não fico assim, né, com extremos. Acho que nem um extremo do legalismo, acho que nem um extremo também do tudo pode. Acho que você pode viver numa linha, né, certa ali, perguntando para Jesus até onde que dão as coisas, né? Mas você já teve algum tipo de resistência por parte aí do estilo? Não, assim, graças a Deus na igreja que eu congregava não tinha, assim, essa resistência. A gente, claro, né, tocava no culto dos jovens, né? Era o culto que eu acho que tem que ter mesmo, né? A variação de estilo para jovem. Mas é um pouco engraçado, né? Eu não esqueço da vez que a gente foi cantar a Razão na igreja. E aí a Fabiana, eu lembro o nome dela, chegou, o irmão Daniel vai cantar um corinho. Aí sobe a Razão, né? Então, é engraçado, mas assim, graças a Deus, assim, de ser reprimido, não, né? Assim, tem, né, as pessoas que ficam com medo, né, de, cuidado com essa banda, né? Eu lembro que a primeira vez que uma pessoa viu, eu tava com um CD do Tourniquet em casa, né? E as capas são, assim, polêmicas, né? São bem críticos, né? Mas eu adoro aquilo dali. É massa. Porque, assim, é o que... é só o que tem, né, ali de bonitinho. Não, né? A gente sabe que nem tudo do reino espiritual, né? Você consegue só
exemplificar de uma forma bonitinha, Aham. né? Às vezes você tem que exemplificar de uma forma forte. Sim. E eu sempre gostei disso nas capas do Tourniquet, mas eu fui, né, um pouco reprimido. Não, isso aqui não louva a Deus de jeito nenhum. Então, assim, antes de ler, né, as letras, né, e eu era fissurado por procurar a tradução do Tourniquet, eu ficava assim, os caras são geniais, né? E o Ted Kilpatrick, né, que é o fundador da banda e baterista, ele é genial, assim, letrista também. Mas teve uma vez que aconteceu uma coisa, foi a repressão ao contrário, né? Que eu tava tocando numa banda de metal melódico e eu sempre ia para os ensaios assim, sem ser de preto, né? De banda de blues assim, de cor, né? Amarelo, azul, tá? Aí a menina que cantava, era uma menina, você não vai de blusa colorida pro dia que a gente for cantar não, né? Então assim, do pessoal que era a igreja que fazia até o Metanoia, que era a milícia, né? Eles tinham esse negócio assim, não, você tem que ir a rigor, né? da mesma, né, do mesmo jeito que a pessoa que, né, ela gosta de se vestir, né, social para a igreja, o metaleiro nessas igrejas, nem sei se tem mais, né? Ele quer... Acho que a milícia acabou. Acho que não. Tem que ser, né? Tem que ser... Eu lembro de Caverna de Adulão que tinha lá em Barcelona. Tinha algumas igrejas, assim, teve uma época, né, que teve. Foi um movimento, a época que o movimento do metal estava muito em alta aqui, né, tanto no gospel quanto no secular. Para te falar a verdade, acho que o gospel estava engolindo o secular, porque os eventos como Metanoia, as coisas que o Milícia promoviam, eram muito, assim, tinham muita adesão. Até a galera que não era crente ia, acabava até se convertendo lá nos eventos, né, eram tocados de alguma forma, porque o evento tinha muita adesão mesmo, era bem, bem legal mesmo. Sim. Hoje em dia tem o Correria ali mesmo, né, em Vila Velha, aqui em Vila Velha, aliás, ele tem uma abertura, né, o Fruto Sagrado veio, né, o Nárnia já veio, então é uma casa que eu acho bacana, eles têm essa abertura e a gente tem que voltar a trazer isso aí, né, se for através do, né, se for ajudar, né, o Dinamus Teos, que seja para honra e glória de Deus. Amém. E você vê esse trabalho hoje seu de carregar um título diferentão, de metal, né? Como a gente já recebeu aqui na TV, temos até um podcast aqui comandado pelo pessoal do... É um coletivo, né, chamado Holy Raps, que é só a galera do underground, do hip hop, do rap, que são estilos são meio segregados. O metal, o rock, o hip hop, o rap, são estilos bastante segregados, até às vezes dentro da comunidade cristã. Mas quando ele carrega um viés de evangelístico, aí a galera abraça, porque vê que dá resultado. Assim como você falou que tocou em culto de jovens e tal. Na minha igreja, né, na primeira igreja que eu fiz parte, quando me converti ali, eu fazia, né, sazonalmente ali uma edição de um evento chamado Day of Fire. Era só de banda de rock. E, assim, até as irmãs do coque estavam lá também, porque tinha uma adesão extrema, assim, de jovens, né? Pessoas que não eram crentes. Eu conseguia levar amigos meus que não eram crentes, mas que curtiam o estilo, para a igreja através desses métodos aí. Você hoje vem com essa vertente evangelística também, com essa veia evangelística? Eu acho assim que o nosso coração, Deus vê, né, o nosso intuito. Se for só de tocar um rock na igreja, não vai para frente. Agora, se você não se envergonhar do evangelho, você chamar a pessoa lá, vai ter uma música, Deus vai falar no seu coração. A princípio, a pessoa pode até te colocar como cafona, né? A gente ainda tem essas... né? Mas eu acredito que se o intuito for evangelizar, se as músicas forem cantadas assim, sendo visto mesmo, né? Qual que é o intuito, o evangelismo ou a crítica, né, cristã, porque o rock ele tem essa parte aí também, a crítica à religiosidade, né? Esse CD do Dunamis Fields, ele praticamente assim, se eu pudesse sintetizar, né, ele seria uma crítica à religiosidade, né, porque tem, através de vários meios, né, através até da música, do ambiente da igreja, né, e dos dogmas e doutrinas da igreja, né, não, tudo isso aí tem que fazer parte, né, da nossa vida, mas isso tem que ser isso tem que ser assim, uma base para o que é maior, né? Que é a adoração a Deus, né? A nossa vida entregue a Deus. Então, para mim, a igreja, ela tem pecado nisso, né? Isso aí é uma coisa assim, que não é
Eu me incluo, né? Eu sou igreja. Tem pecado em que? Não, a igreja tem que ser uma igreja, ou quem gosta da igreja branquinha, né? Tipo igreja católica, ou quem gosta da igreja preta. A igreja tem que ter isso aqui, né? Para que faça sentido. E às vezes a gente tem se prendido muito a isso, né? Eu acho bonito, particularmente eu acho bonito. Sempre achei a igreja com a, vamos dizer, com a aparência de casa de show, né? Que infelizmente é taxado como boate. E eu acho bonito, acho que foca melhor, né? É bonito o jogo de luz, o som, né, tem se assim profissionalizado cada vez mais nas igrejas. Mas isso, você tocando metal, reggae, rap, né? Isso tem que ser só o meio, né? Então o foco principal tem que ser a adoração a Deus, né? A intimidade com Deus. Então, para mim, assim, essa interação de gerações, de jovem, da gente que está aí, né, querendo resgatar outros estilos musicais e do Museu das pessoas que estão aí já quase finalizando, né, se dá para falar, tem que ser, a igualdade tem que ser por entender que o foco principal é a adoração a Deus e intimidade a Deus. Então, independente do estilo. É isso assim que eu penso, assim, é o que mais tem movido, assim, o que mais Deus tem abençoado e tem movido meu coração para que esse álbum não seja só mais um álbum de metal por legal, né, que a pessoa possa escutar, né, e realmente entender que aquilo dali é uma exortação com amor, né, mas para a gente refletir, né, sobre as coisas que estão hoje, né, acontecendo. Sim. Eu gosto muito da postura, né, uma das bandas mais clássicas aí desse estilo, que é o Stryper, né? A postura dos caras, eles tocam em vários eventos e eu vejo, assim, que eles são verdadeiros evangelistas, cara. Sim. O Michael Sweet, né, que é o vocalista, aonde ele vai, ele fala de Jesus, ele não... Ali a banda, assim, é declaradamente cristã mesmo, né? Eles distribuem Bíblias, né, nos shows. Porque eu vejo que algumas bandas, assim, tem aquele título cristão, mas ao mesmo tempo é uma coisa dúbia. Que são letras, assim, que não falam declaradamente, né? Você não sabe, até a postura dos caras não é meio duvidosa, né? Sim. Então, assim, esse tipo aí de vertente eu já não endosso, né? Agora eu vejo, por exemplo, o Stryper, o Bride, né? O White Cross também, White né? Cross. Que são caras missionários, né? Tem outra banda também, se eu não me engano, é o Petra, né? Que houveram até testemunhos, esqueci o nome do CD, cara. Esqueci, acho que é Creed o nome da música. Que um menino escutou e o menino foi curado de câncer, né? Uma banda de rock ali e tal, e o menino foi curado através desse som aí. Então são bandas que, sim, são bandas de rock, né? Eles fluem debaixo dessa vertente, mas eles são evangelistas natos. Eu assim, ouvi muitos relatos de gente que nos anos 90 tiveram a oportunidade de ir no show do Petra aqui no estado, que eles já vieram. Eu fui. E foi um negócio, assim, muito lindo. Tremenda. Falaram, assim, que a forma dos caras falar de Jesus, a simplicidade, assim, foi uma coisa, assim, muito... E assim, eu também fui marcado por shows que não tinha um show cristão, no caso de rock, né? O Oficina G3, né, o Valtão pregava todo o show, né? Eu fui no show da Oficina G3 ali no Renascer, na Fernando Ferrari, né? Ali eles nem tinham lançado Indiferença ainda, né? Então, assim, e ele sempre pregou, né, nos shows e era aquele corredor mesmo, abre corredor, e muitas pessoas aceitavam Jesus, né? Era um culto. Então, independente do estilo, né? Fui no show do Rebanhão, tive a oportunidade de ir no show do Rebanhão e Banda Rara veio aqui no estado, né? E da mesma forma, né? Então, eu acho que isso é o primor, né? O nosso mandamento, né? Além de amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo, né? O ID, né? Pregar o evangelho a toda criatura. Então, se o intuito não for adoração a Deus ou pregar o evangelho, né? Aí a letra tem que ser questionada. Sim. Com certeza. Eu olho com muito carinho para esses trabalhos, né? Hoje eu, como musicista, já não fluo nessa área assim mais, né? Eu faço aí um rock com um pouco de worship, adoração junto. É um trabalho mais leve, mas eu acho muito bacana. A gente recebeu aqui já uma banda de reggae chamada Herdeiros de Cristo, do interior aqui do estado, de Aracruz. O pessoal do Holy Raps, que sempre anualmente a gente faz um coletivo aqui com eles.
mas vem uma cambada, uma galera mesmo adorando a Deus aqui. E é um trabalho muito massa, porque eu vejo que esses caras eles conseguem entrar em esferas que pessoas normais aí não vão. É só para doido mesmo, né? No melhor conceito da palavra. Que eles conseguem entrar lá dentro da favela, conseguem fazer algum tipo de evento lá que atrai muitas pessoas, são rendidas a Cristo lá naquele momento. Eu falo por mim com muito carinho assim, relacionado ao rock e tal, porque eu não vim de uma família de base cristã. Graças a Deus não soube também o que era mundo. Porque muito cedo, quando minha família ainda não estava caminhando, mas uma das minhas irmãs se levantou, né, na igreja wesleyana e começou a me levar. E ali já comecei, né, a dar os primeiros passos na fé, ainda criança. E aí, tendo um contato na igreja da minha mãe, quando ela começou a caminhar na fé, o pastor era meio roqueiro e tal, e ele conseguiu assim, me abraçar com muita estratégia, me mostrando bandas e tal, e eu vi que servir a Deus não era esse fardo, porque muitas vezes as pessoas acabam criando barreiras na mente dela de servir a Deus, achando que vai ser um fardo, que, né, ela não vai poder, por exemplo, assim, ouvir um determinado estilo. Hoje nós temos uma infinidade de estilos dentro do gospel, né? E é por isso que eu vejo com tanto carinho esse tipo de trabalho que às vezes nem todos endossam. Mas quando as pessoas veem o fruto, elas compreendem. Sim. E eu falo, sim, por mim, de carteirinha, porque eu fui alcançada desse jeito, né? Com 15 anos de idade, né? No auge do rock aí no mainstream. A uma pessoa chegar para você e te dar um CD da Débora e Léia, você não vai firmar na igreja, cara. Não vai rolar, não ia rolar aquela época. Então, assim, eu agradeço muito a Deus por ter me colocado na geografia certa, com o cara com a visão certa, que era um cara com uma visão que abraçava todo mundo, um evangelista nato. Se ele estiver nos assistindo, pastor Jonas Cândido, um grande abraço, pastoreou toda a minha família. É um cara que eu nunca vi ganhar pessoas para Jesus igual aquele ali. Através da música, né? Chegava alguém de estilo diferente, que de repente alguma igreja tinha enxotado de alguma forma por causa do estilo, ele conseguia abraçar, integrar a pessoa através dessa visão. Eu acho isso muito fantástico. O acolhimento, né, e a visão de que não existe estilo musical que é do diabo, né? Eu acho que foi a maior mentira que o diabo conseguiu colocar durante muitos anos, né, principalmente aqui no Brasil, né, através de uma pessoa que não é cristã, de falar que o diabo é o pai do rock. Né? O diabo não é pai de nada, né? Ele só roubou o que ele fazia antes, né, de se tornar, né, Satanás. Ele roubou o que ele coordenava nos céus, mas o louvor é de Deus e é para Deus. Então, essa enganação de que um estilo X ou outro é para Satanás, é ele mesmo que quer enganar as pessoas que não querem entrar na igreja e quer achar uma muleta para isso, né? Sim. Aproveitando o ensejo polêmico aqui, gostaria de chamar o grandioso oráculo. Fala, galera, tranquilo? Rapaz, é um assunto assim que eu gosto muito, mas ao mesmo tempo eu já passei por algumas polêmicas, então eu tenho que me controlar um pouquinho aqui nas polêmicas, porque esse assunto me machuca até hoje. Vamos lá, primeira pergunta. Não é polêmica, mas é uma pergunta que eu quero para conhecimento meu mesmo. Dizem, né, que roqueiro tal é tudo igual, sempre anda de preto. Isso aí já dá para ver que anda mesmo, né? Dizem que sempre tá com cabelão. E aí, você já teve cabelão? Não. Tatuagens? Também não. Então, gente, não é todo roqueiro que é cabeludo não, tá? O preto só veste bem só, né? Nem por causa de metal. Mas eu gosto de banda de metal. Não estava com nenhuma, vamos dizer, com novinha, né? Que é banda de... que a camisa de metal, quanto mais velha, mais bonita ela fica, né? Verdade. Aproveitando o ensejo, nós vamos colocar, enquanto você nos assiste, a foto do Luan nos anos 90, quando ele fez parte aí de uma banda de metal. Vamos soltar essa montagem para você de casa. Graças a Deus, quem faz a edição sou eu. Vamos lá, gente. Primeira pergunta. Tem muita gente que regrava, né, louvores da harpa, cantor cristão, Asaf Borba, né, a galera mais das antigas. E
o pessoal que grava hoje, né, regrava, eles colocam os ritmos diferenciados, né? Já vimos até pagode, né, com hinos da harpa e tal. Uma dinâmica, né, enfim, diferente. Será que daqui a alguns anos nós podemos ver um carpinteiro, né, aquela Esconda-me em ti, numa versão heavy metal? É uma chance, né? É uma chance. Já pensou? As melhores, a música vai ficar boa. As melhores músicas, né, se você for colocar as músicas que as composições são boas, assim, excelentes, né? Boas tem várias. Você coloca em qualquer estilo, até mesmo no heavy metal, né? Vou citar aqui um compositor secular, mas assim, as composições dele, parte melódica, são excelentes, que é o Michael Jackson. Você tem várias versões das músicas do Michael Jackson em heavy metal e ficam muito boas, né? Da parte melódica, né? Infelizmente, de letra, eu nem posso falar que eu nunca nem quis saber mesmo, né? A gente sabe que é rei do pop, mas agora de músicas sacras, né? Músicas tradicionais, né? A Exaltar-te eu posso dizer que é uma versão de uma música, né, quase que clássica, né? Versão de heavy metal. E pra mim ela ficou melhor. Ficou melhor. Falando sobre Michael Jackson, eu gostei muito que fizeram Michael Jackson versão pisadinha. Essa ficou boa. Pelo amor de Deus. Larissa tem que ouvir, vou te mandar depois. Cara, Larissa. eu vou te encaminhar do Morada, Emaús em pagode. O cavaco chorou, hein? Se a irmã tinha um pezinho lá, filho, no pagode, é arriscado ela quebrar de banda, não pode. Agora eu tenho que zoar. O baixista que vai tocar comigo, né? A gente tá planejando aí o lançamento. Ele era pagodeiro. O que o cara tá fazendo sua banda? Ele era pagodeiro, agora é grooveiro, mas toca worship e vai tocar metal. Ai, né? Caraca, eu tento ficar imaginando a cabeça dessa pessoa. Vamos lá. Gente, eu tô perdido nesse baixista aí. Vamos lá. Agora uma pergunta um pouco polêmica. Essa aí é a que está entalada na minha garganta até hoje. Até onde você acha válida a inclusão de ritmos e costumes para o evangelismo? Pergunto porque eu vejo algumas pessoas que se dizem cristãos, mas não são convertidos. Vão à igreja pelas amizades, né? Por músicas, por jogo de luz e tal, pelo que a igreja oferece, mas eles não são literalmente convertidos. Você acha que, tipo assim, tudo vale para trazer a pessoa para a igreja ou tem um certo limite aí? Não, então, foi engraçado você perguntar isso porque eu participei de um evento que a gente... era um workshop, mas virou um culto do início ao fim. A gente falou muito sobre isso. E eu não acho que existe ritmo proibido, nem para a igreja, nem para evento, porque no Salmo 150, ele fala que todo louvor seja dado a Deus no seu firmamento. No seu firmamento eu entendo que é na presença de Deus. Se você está cantando uma música cristã, você está na presença de Deus, fora ou dentro da igreja, né, do templo, né, no caso. Então, se você está tocando um pagode, você tem que estar tocando aquilo dali com o intuito de evangelizar ou de adorar a Deus. Se o seu intuito for tocar só o pagode, aí você não vai ganhar ninguém mesmo, né? Se você for tocar uma música baiana, uma pisadinha, né, que a gente escuta muita gente falando que não é, ou funk, que não é um ritmo que pode entrar na igreja, eu penso que Deus vê o nosso coração. Se você está tocando aquilo dali e o seu intuito não é tocar o funk ou tocar o pagode apenas, aquilo dali Deus vai receber, Deus vai usar aquela música ali e vai usar você para converter pessoas, né, que na verdade é o Espírito que convence, então a gente é só um instrumento. Então, para mim, não existe essa proibição. Como eu disse, eu penso que cada tribo, cada igreja, né, vai se identificar melhor com um estilo. Mas, assim, limitação de estilo eu não vejo. Não consigo ver mesmo, porque eu já fui muito criticado pelo heavy metal, né? Então, fica aqui em vídeo uma mensagem ao meu pastor. Semana que vem teremos pisadinha no culto de domingo. Pelo amor de Deus. Heavy metal e axé. Brincadeira, gente.
Então, gente, antes, né, só para encerrar aqui a minha participação, deixo eu um recado para vocês, telespectadores. Antes de bater o cabelo, gente, antes de ficar balançando cabeça aí, bora ver o contexto da música, o que está sendo pregado na música, e aí sim, independente do ritmo, vamos adorar a Deus. Fazendo aí um ensejo aí, aproveitando o ensejo aí do querido Oráculo. Não se vá ainda, Oráculo, vamos bater aquele papo cabeça aqui. Eu acho que essa questão aí da inclusão de outros estilos dentro da igreja, eu não vejo problema. A questão é a recepção das demais pessoas. Algumas coisas são subjetivas. Por exemplo, um certo dia, na brincadeira, mandei uma música, né, cristã, aquela Quem Mandou Largar a Rede, só que versão... A banda era meio chiclete com banana. Que aí mandei pra irmã. A irmã, nossa, Lala, não posso ouvir isso não, que eu quebro de banda. Aí eu falei, a irmã era chicleteira, aí já era. Se tocasse na igreja, a irmã volta às antigas práticas. Pergunta assim, quer água, irmã? Bebeu água, tá com sede? Mas isso com certeza define também, porque o metaleiro que ele viveu no mundo, né? E para ele o heavy metal sempre foi um meio de procurar, né? Bem o título mesmo, sexo, drogas. Então, ele vai entrar na igreja. Se ele não se sentir bem com aquilo, então ele para de escutar o heavy metal. Mas ele não pode falar que aquilo não, né? Deus não pode usar aquilo. Porque não é o heavy metal, né? Era a atmosfera que o diabo usava para drogas e sexo, né? Ilícito. Então, eu acho que em qualquer estilo você vai ter isso. Sim. Né? Qualquer estilo mesmo. Em qualquer situação, na verdade, que às vezes algumas situações são ponto de contato na vida da pessoa, mas na minha não. Sim, são sim, coisas bem subjetivas, né? Exatamente. Então, por isso que eu dei esse exemplo aí. Verdadeiro, tá? Eu falei rindo, mas é real. A irmãzinha, né? O pé dela coçou para dar aquela sambada lá. Então, ela não pode ouvir o ritmozinho lá meio guitarrinha do chiclete com banana, nada disso, porque o passado dela foi imerso nisso. Mas, de repente, se uma outra pessoa, né, que nasceu em berço cristão, que não se amarra nesse tipo de estilo, escutar lá para ela não vai fazer diferença nenhuma. Acredito que ela conseguiria ali adorar a Deus sem nenhum tipo de lembrança do passado, assim, né? E eu falo desses estilos, não é porque eu sou eclético, não sou. Eu sou bem, assim, pontuo bastante que eu vou escutar, né? Às vezes a gente vai ficando velho, a gente vai escutando sempre as mesmas coisas, mas, assim, em nenhum momento eu posso criticar por não gostar, né? Sim. Então, é porque é a vivência que eu tive de crítica, né, ao rock, ao heavy metal. Eu não quero que passe, né, para outras pessoas só por causa de uma batida diferente, né? Sim. São 12 notas, não tem como você... Deus criou as 12 notas, todas as divisões rítmicas, não tem um ponto ali que você vai achar, não, essa divisão rítmica aqui, essas notas, né, pertence ao diabo. Eu acho que isso aí a gente tem que eliminar da nossa mente, né? Começar a realmente... porque, assim, eu falo isso porque eu tenho visto muito isso nas mídias sociais, né? YouTube, pessoas que têm voz, né? Têm opinião e pregando isso. Então, particularmente, eu acho que Deus não deixou o diabo criar nada, né? O diabo só copia, né? E só quer falar que é dele, né? É isso que eu penso mesmo. Muito bom, Daniel. Eu gostaria que você deixasse o tag do seu Instagram, falasse rapidamente aí sobre o lançamento do EP da sua banda. O meu álbum se chama Dunamis Fios. Ele vai estar com os links no meu Instagram. O Instagram é DT Produções, né? A tag é daniel.tosta.silva, né? Ele vai estar disponível em todas as plataformas digitais, né? E o nome da banda é o nome do álbum, né? São 5 faixas, 50 minutos. E eu espero que todos gostem, porque foi feito com muito carinho, com muito tempo, né? Gastei bastante tempo. Então, Deus sabe por que ele saiu agora. Algumas coisas, né? Desde 2019, mais ou menos, que ele está em produção, né? E é isso aí. Vai ter mais, né? Vai ter mais produções, mas, assim, o Dunamis Fios é essa produção e espero que todos gostem. Muito bom, eu escutei e muito legal mesmo, gostei. Queria que você deixasse também seu telefone com DDD para
tocadas, workshops e gravações também, né? Sim. Meu telefone é 27 99771 8499. Repetindo. 27 99771 8499. Isso aí. Hoje foi aqui o Podcast Zion com o meu amigo Daniel Tosta. É um cara aí do metal, tá com um trabalho muito bacana. Você que tiver oportunidade, entre no Instagram dele, siga, fique de olho aí que esse ano tem novidade muito bacana aí da banda Dunamis Fields. Até travou a língua aqui, mas é isso aí que vocês ouviram. É só você entrar lá que você vai acessar Dunamis Fields. Agora saiu. E você que está em casa, muito obrigada pela sua companhia. Você não deixe de nos acessar no @podcastZionOficial, nem no @TV_IBMS para ficar por dentro de todas as programações. Se quiser dar aquela retrospectiva marota lá nos episódios antigos, basta você acessar o /TV_IBMS lá no YouTube. Fique por dentro de todas as informações aí do nosso podcast. Eu te vejo semana que vem. Até lá. Tchau, tchau.